Over control e a perda de tempo. Cara, mestres que querem dominar tudo. Mestres que querem fazer a história seguir do jeito que ele quer. Então, às vezes, já falamos aqui, Marcelo bolou um vilão, o vilão vai aparecer, os personagens têm nível baixo, e o vilão já chega com 7 ataques por turno. O vilão já chega com alguém escondido lá, para que se aconteça alguma coisa com ele, ele vai ser transportado. O vilão já tá ali com 700 mil armadilhas para os jogadores não vencerem ele. O vilão tá ali e os dados jogados em segredo todos têm vantagem. Por quê? Marcelo que criou a história, pergunta pra ele. Só que mas se o dado é jogado em segredo, ele não precisa nem de vantagem, você que escolhe o resultado. Pois é, mas é Marcelo, ele tem o double check. Nunca trapacei no dado. E aí, mesmo com todos os preparos do Marcelo, os jogadores vão derrotar o boss. Só que, na verdade, o boss era uma outra coisa e acontece uma outra coisa. Tô falando que é o Marcelo que faz isso daí como um exemplo, porque ele realmente faz. Só que tem muito mestre que não aceita a possibilidade da história sair um pouquinho do rumo que ele planejou. E isso daí, quando você tá jogando no roleplay, é até aceitável, porque você, através de argumentos e de narração, você consegue guiar a história. Mas quando você tá no combate e o resultado do dado tá ali pra todo mundo ver, e de repente o grupo de nível 3, tirando 19, tirando 18, não consegue acertar ataques, eles tirando números altos nos danos, não estão conseguindo vencer o vilão. Não importa o que eles fazem, todas as habilidades deles foram neutralizadas e estão dando errado. E tudo isso você vê que é o cara forçando, que é aquele mestre que joga contra o jogador. Você vai ter uma história bosta, cara, certeza. Certeza. Você vai estragar. Do mesmo jeito que o advogado de regras e combeiro acaba atrapalhando a linha de raciocínio do narrador, cara, o narrador que fica apelando para ficar destruindo a moral dos jogadores também vai arrebentar com a sua história. A ideal é você planejar o rumo da história, planejar os acontecimentos e fazer com que os jogadores consigam reagir. E aí fala assim, mas aí vai contra, vai arrumar caminhos que eu não tinha planejado antes. Improvisa aí, parceiro. Para a narrativa e vai pensando daqui pra frente. Vai fazer a história rolar, mas não fica puxando a história só pro rumo que você quer, porque é o rumo que você quer. Narrar também, o jogo para o mestre é narrar. Os jogadores não sabem o que vai acontecer, ficam enfrentando tudo que você coloca para eles. Poxa, mestre, a sua diversão é exatamente colocar e reagir às coisas que os jogadores colocam que você não esperava. Então, bora ser justo aí e bora trabalhar em equipe. Eu nunca fui muito a favor do Hero Road, né? Que a gente fala que é o mestre faz tudo, igual você falou, decide os resultados dos dados para poder favorecer a história do jeito que ele estava querendo que seguisse. Porque no final das contas, você chamou seus amigos para eles ouvirem a sua história, ao invés de eles jogarem. Assim. Você está ali simplesmente tendo uma plateia particular para você contar a sua grande história. Cara, vai escrever um livro então, já que você quer definir tudo que foi feito, tanto pelos jogadores quanto pelos NPCs, escreve um livro, que aí você consegue narrar toda a história do jeito que você quer, sem nenhuma interferência, sem nada inesperado. Que é uma das principais graças do RPG, né? É quando você tá com aquele boss, que você fala, caralho, esse cara aqui vai ser meu boss final de arco, e aí esse primeiro encontro é feito só pra ele colocar uma moral nos jogadores. Aí o jogador vai, de uma maneira que você não esperava, mata o boss. E o boss que era pro boss do arco inteiro, você tem que se virar e dar um remendo na história e tentar fazer de uma outra maneira. Ou, eventualmente, o sidekick, que era só o sidekick do boss, passa a ser o boss, porque ele herda ali os poderes, ou o que quer que aquele boss tá fazendo. Se você lembrar, a gente tá falando de anime aqui no início, se você lembrar do Kabuto, que era o sidekick do Orochimaru lá. Ele eventualmente se torna o vilão, porque o Orochimaru sai do mundo, sei lá o que acontece com ele, morre. E aí
É algo que você pode fazer. Você pode pegar aquele sidekick que você não estava planejando perder, aquele boss que você não estava planejando perder, e colocar o sidekick dele como personagem principal, como vilão principal agora, e aí segue a história como nada tivesse acontecendo. É uma capacidade de improviso, e aí eu como planejador compulsivo, vou te falar que dá pra você improvisar, dá pra você planejar esse improviso também, tá? Dá pra você ter o seu plano de contingência. O Vermelho falou sobre o personagem que já chega planejado pra fugir. Já fiz. Deixa anotado no meu planejamento. Várias vezes. Este personagem, mas porque eu falo, a gente vai falar depois sobre isso, quando eu falar de regras que podem ajudar. Mas nem todo mundo vai lutar até a morte, nem todo mundo vai querer se arriscar até o final. Então, assim, eu faço a ficha do NPC lá, e eu faço ficha de NPC igual personagem, e é comum que eu deixe lá, eu gasto um slot da ficha do personagem para uma magia de fuga. E ele vai usar essa magia de fuga se ele tiver necessidade, e aí eu vou deixar anotado. Se ele cair a menos de 25% da vida dele, e os recursos que ele tem de recuperação, lá, as curas, poção e tal, acabarem, ele vai fugir. Por quê? Porque ele não vai lutar até a morte, a menos que o personagem seja pensado para lutar até a morte. E aí eu já faço esse planejamento também. Então, esse nível de controle isso não é over control. Agora, todo o resto que os meninos falaram se você planejou aquilo, eu planejei que se ele cair a menos de 20% de vida, ele vai morrer. Só que ele não caiu a menos de 20%, ele vai fugir. Mas ele não caiu a menos de 20%, ele morreu. Ele caiu a 0. E aí? Você vai fazer alguma coisa? Não. Nossa, vou botar mais 2 pontos de vida nele pra ele não morrer e fugir. Não faz isso. É aquilo que a gente fala, você está desmerecendo o esforço dos seus jogadores. Se eles tiveram uma ideia, se eles deram sorte, se a coisa aconteceu e eles conseguiram fazer algo que você não estava prevendo, parabéns para eles. Não seja um babaca. Assimila o golpe, segue a vida. Depois você pensa, isso que o Luiz falou, bota o sidekick dele pra sumir, o irmão dele apareceu, isso agora vai fazer com que o irmão dele, que é muito mais poderoso, mas que tava com outras prioridades, largue o que ele tava fazendo pra vingar a morte do irmão mais novo. Você vai pensar nisso de outra maneira mais à frente. Você vai repensar a sua história a partir daí. O que você não pode fazer é desmerecer e anular o mérito dos seus personagens pra você não ter um prejuízo. Isso é o lado do mestre do que a gente acabou de falar sobre os jogadores. O jogador que não está preparado para a derrota. Isso aqui é um efeito muito comum do mestre que não estava preparado para a derrota. Que eu acho pior do que o jogador. Será que é mesmo?